Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Hoje eu quero começar agradecendo as mais de 300 impressões que nós tivemos no Spotify desde quando o podcast começou e pelos 100 plays que nós conquistamos também durante esses meses. Quero agradecer por todos que estiveram aqui desde o começo, pelos que foram chegando no decorrer do caminho. E agradecer a cada habitante do mundo do Rô que tem estado por aqui, nas outras redes sociais, acompanhando o que eu venho produzindo e trabalhando. Eu acho que, para comemorar um pouco isso, eu queria compartilhar um pouco sobre como é ou o porquê que eu decidi, então, fazer o podcast. O podcast ele começou por uma forma muito simplória de ser mais uma mídia a eu produzir conteúdo. Para quem sabe e para quem já me conhece, eu tenho um blog, o Mundo do Rô, já há alguns anos, mas eu sentia que as pessoas não davam tanto valor ou tempo ou disposição para ler os conteúdos. E aí, vez ou outra, eu também produzia coisas para o Instagram e também comecei a produzir alguns vídeos para o TikTok, mesmo para o Instagram, mas eu sentia que de alguma forma também não estava agradando todo mundo. E eu pensei então em começar mais um formato para tentar atingir mais pessoas. E foi então que surgiu a ideia de criar o podcast. Foi uma forma de unir também essa multimídia que nós possuímos hoje, de conseguir produzir conteúdos em diversos formatos, em diversos meios, para conseguir fazer que haja conteúdo para todo mundo e para todos os tipos de pessoas e tipos de lugares. Eu sei que muitas pessoas que ouvem o meu podcast ouvem fazendo outras coisas no dia a dia. É como se fosse uma companhia ali na hora da faxina, na hora do trânsito, ou em algum momento do trabalho que ela consegue ir ouvindo enquanto está fazendo as atividades. Eu sinto que o podcast ele se torna às vezes um momento de companhia que eu dou para essas pessoas para elas conseguirem refletir ou analisar algumas coisas do dia a dia delas. Mas por que o podcast? E por que fazer isso? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas perderam um pouco a questão da leitura. Não que elas não leiam coisas, elas leem, mas elas leem meia dúzia de linhas nas redes sociais. Você não vê mais as pessoas parando, exceto raras exceções, para ler conteúdos muito complexos, ou ler uma coisa mais longa, ou parar para fazer uma absorção de um conteúdo que não seja algo que ela realmente sinta prazer. Por que eu falo isso? Porque para a pessoa ler uma saga de um livro que ela gosta do gênero, por exemplo, fantasia, romance, policial, é fácil. É fácil você conseguir conquistar uma pessoa com algo que ela já gosta. Você já está oferecendo algo que ela gosta, então ela só vai seguir o embalo. Agora, normalmente os conteúdos que eu publico e produzo não são conteúdos muito agradáveis a todas as pessoas. A pessoa tem que se dispor a conseguir absorver aquilo. Porque normalmente são conteúdos que eu produzo ou com uma crítica, ou com uma reflexão, ou trazendo algum questionamento, alguma coisa, ou mesmo compartilhando algo, igual eu fiz um vídeo falando aqui sobre Portugal, sobre diferenças que fazem as pessoas pensarem sobre como é uma vida fora do Brasil. Inclusive, são temas que eu vou alternando para eu justamente conseguir mostrar para vocês um pouco de como é o meu mundo, como é o mundo do Rô. Porque algumas pessoas já perguntaram para mim, mas por que mundo do Rô? Porque eu acho que é uma forma que eu encontrei de compartilhar para vocês a minha realidade, as coisas que eu passo, as coisas que eu penso, as coisas que acontecem ao meu redor, para vocês através deste mundo do Rô. Através desse meio que eu fiz, tanto pelas redes sociais, quanto aqui pelo podcast, quanto lá pelo blog, de compartilhar um pouco do meu mundo, do jeito que eu vejo as coisas,
com vocês do outro lado. Então, basicamente, o podcast ele surgiu para conseguir fazer uma companhia através de voz e através de algo mais light, vamos assim dizer, sem precisar parar para prestar atenção, para conseguir fazer com que vocês entrem um pouco no meu mundo de uma outra forma. Foi um trabalho um pouco complexo, porque os primeiros podcasts, eu lembro que eu gravava 4, 5, 6, 7, 8 áudios para conseguir fazer sobre algum assunto. E era assim, meu Deus, eu olhava para aquilo, aqueles monte de áudio enorme, e eu perdido no meio do caminho e tudo mais. Eu falei, não, calma, pera. E aí foi quando eu comecei a entender que tinha de ser uma conversa mais natural, uma coisa onde eu pegasse o celular para gravar, começasse a falar alguma coisa e aquilo fluísse de uma forma sem ficar pensando muito no como fazer, como criar, ou como isso. Não, uma conversa aberta. Algo muito transparente. Eu acho que a ideia do podcast do Mundo do Rô é trazer um pouco mais da transparência que eu sou e que eu gosto de transmitir para vocês, não só pelas outras redes, mas aqui também no conversando e trocando essa ideia, como se a gente estivesse numa sala tomando um chá, um café, um suco ou uma cerveja, para quem gosta de beber. Então, essa é a ideia do podcast do Mundo do Rô. Eu acho que contar isso para vocês em comemoração a esses números, porque eu não pensava, quando eu comecei a produzir o podcast no começo desse ano, eu não pensava que eu fosse atingir 300 impressões no Spotify, ou que 100 pessoas ou 100 vezes iam ter dado play no, nos episódios, né? Porque os 100 plays significam que 100 vezes alguém deu play para assistir, para ouvir, para prestar atenção nesse conteúdo que eu tô produzindo aqui. Então foi algo que eu parei, eu falei, não, eu preciso compartilhar isso, porque é só eu que tenho acesso. E eu acho que é muito importante vocês entenderem que, ok, é um número razoavelmente pequeno, mas para quem começou de uma forma despretensiosa, que não tinha nada em vista de que isso ia virar alguma coisa, é muito feliz. É muito importante. Porque mostra que vocês, de alguma forma, estão gostando de alguns episódios mais, outros menos, mas vocês vão criando alguma conexão com os assuntos e eu recebo feedbacks pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou mesmo por outras redes sociais, das pessoas me mandando um direct falando sobre: Nossa, eu ouvi o episódio tal e eu identifiquei tanto. Nossa, você falou sobre a questão tal no outro episódio, é exatamente o jeito que eu penso. E isso vai gerando uma certa conexão com as pessoas que muitas vezes no texto eu não conseguia. Muitas vezes ali no texto as pessoas não paravam para comentar ou para interagir. E parece que aqui quando eu mando os links ou vou publicando nas redes sociais, as pessoas param para vir interagir comigo e me contar o que elas estão sentindo daquilo. E isso é muito bacana. Então eu quero agradecer a todos vocês e dizer que o podcast do Mundo do Rô vai continuar por aqui, como sempre, tá continuando, até quando vocês enjoarem de mim. E compartilhem o podcast do Mundo do Rô. Façam isso crescer com outras pessoas. Conectem outras pessoas que pensem como vocês, que gostam do que está produzido aqui. Eu acho que a gente vai criando uma rede muito boa de suporte emocional e de suporte de amizades e até construir ambientes seguros para a gente poder ser mais quem somos, que é a propósito do Mundo do Rô. Um ambiente onde vocês podem ser quem vocês são e serem livres para falar e compartilhar o que vocês quiserem. Então, um beijo do Rô pra vocês e até a próxima.